Glória a Deus, aleluia. Mais um dia abençoado com Deus. Obrigado, Senhor. Vamos junto? Vamos ler aqui a palavra do Senhor aqui em Gênesis, 19, 26, que diz assim, ó. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Irmãos, olhar para trás pode significar a morte, né? E a pergunta, que podemos deixar nessa manhã é essa: quem nunca olhou para trás, hein? Quem nunca, aquele que foi chamado em algum momento, ele não olhou para trás? Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus nos chamou, Ele nos chamou para seguir em frente, né? O Senhor, Ele nos tirou do mundo, né? Aquele velho homem, ele ficou enterrado lá no mundo, com tudo aquilo que o mundo tinha. Então o Senhor nos fez uma nova criatura, um novo homem. Então tudo aquilo que era do passado, tudo aquilo, meu irmão, que a gente vivia, que alimentava a nossa carne, tem que morrer, tem que ficar para trás. Mas quando nós tomamos a posição de continuar olhando para trás, isso pode nos trazer uma sentença, e a sentença de morte. Quantas e quantas pessoas eu conheço que olharam para trás, mas estão mortas, os seus delitos e seus pecados. Vou citar um exemplo da palavra de Deus aqui, que se encontra no livro de Gênesis, quando Moisés, encontra-se no livro de Gênesis, no livro de Êxodo 10, 28 e 29, quando Moisés ali estava pronto para sair do Egito, ou seja, sair do mundo, podemos dizer assim, o povo. E o último momento que Moisés esteve com Faraó foi a despedida, naquele momento. E a palavra de Faraó para Moisés foi essa: assim, Moisés, cuide-se para que nunca mais você veja o meu rosto, porque o dia que você ver meu rosto, você vai morrer. E a resposta de Moisés foi: certamente que jamais eu verei o seu rosto. Meus irmãos, quantas pessoas estão ainda vendo o rosto de Faraó? Estão lá no mundo. Está em Cristo, mas está no mundo. Está olhando para trás. E olhar para os olhos de Faraó, meu irmão, olhar para trás significa sentença de morte. E como eu havia dito, quantas e quantas pessoas eu vejo por aí, perdidas. Pessoas que um dia foram instrumentos na mão de Deus, hoje em dia estão na lama do pecado, estão jogados, e Satanás destruiu essas vidas. Por isso, meu irmão, você que está de pé, você que tem um chamado, você que obedeceu, você que prontamente ouviu a palavra de Deus para estar dentro desse plano, desse projeto, para seguir em frente, meu irmão, não olhe para trás. Talvez você ainda precisa viver essa experiência, deixar lá atrás alguma coisa que ainda impede de que Deus realize em você essa obra perfeita. A palavra do Senhor diz que quem lança a mão no arado não é apto para entrar no reino de Deus. Meu irmão, lançar a mão no arado é lançar a mão na obra, é seguir em frente, é trabalhar. E pelo que eu conheço, o pouco que eu conheço, o arado, um tempo mais rudimentar, aquele arado era usado, um boi puxava, ou um animal puxava aquele arado, então a pessoa tinha que pegar com as duas mãos naquele arado e seguir em frente, porque se ele não olhasse para frente, saía do caminho. Então por isso que Jesus usou essa expressão,
Quem lança a mão do arado não pode mais olhar para trás, porque se ele olhar, ele sai do caminho. Talvez você lançou a mão do arado, menino, mas você tem saído do caminho, porque você não está olhando para frente. Você continua olhando para trás. E olhar para trás pode significar uma sentença de morte. Continuar olhando para Faraó pode significar uma sentença de morte. Mas a nossa palavra tem que ser essa: eu nunca mais verei o seu rosto, Faraó. Ou seja, eu nunca mais voltarei ao Egito. Eu nunca mais voltarei ao mundo. Talvez você esteja vivendo assim um momento em que você precisa se definir. Não tem como a gente servir a Deus e servir a Mamon. Não tem como a gente estar em cima do muro. Uma hora você está lá fora no mundo, outra hora você está em Cristo. Mas não, Deus nos chamou para herdar o reino, herdar todas as coisas, julgar as nações, ser sacerdotes eternos. Mas na verdade temos que lançar a mão nesse arado, porque uma vida estável espiritualmente compromete tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Meus irmãos, ouve a palavra do Senhor, para que você não morra no Egito, para que você não volte a ver o rosto de Faraó. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Ela recebeu uma palavra. Pela graça e pela misericórdia de Deus, ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, que significa o mundo e as coisas que tem no mundo. Mas ela tinha alguma coisa lá ainda. Alguma coisa estava no seu coração. E quando ela olhou para trás, diz a palavra, que ela se transformou numa estátua de sal. Sabe por quê, meu irmão? Porque ela não obedeceu. E o não obedecer pode significar a morte na nossa vida. Verdade. Isso vale para mim, isso vale para você. Talvez você que abriu aí esse celular e viu essa mensagem, você nem deu continuidade, de repente você só olhou, viu ali 8 minutos, e talvez você não parou para ouvi-la de verdade. E Deus pode estar falando com você nessa manhã. Volta para o Senhor. Precisamos estar prontos, irmão. Está chegando a hora. Jesus está voltando. O mundo está do jeito que está, meu irmão, mergulhado no pecado, na lama. Quantos acontecimentos está hoje acontecendo no mundo? Quantos sinais está acontecendo? Uma movimentação muito grande está acontecendo nessa hora. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor está preparando a sua igreja. O Senhor está preparando aqueles que estão no caminho, aqueles que não estão olhando para trás. Mas se você, meu irmão, está nessa condição, olhe para frente, reinicie, né? Reinicie a sua vida espiritual, mas na presença de Deus, para que você não morra, para que você não receba a sentença de morte. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Esse dia será um dia abençoado com Deus. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, nessa manhã gloriosa, onde mais um milagre nos aconteceu, Senhor, nos sustenta, Pai. Renova nossas forças, renova a nossa fé. Pai, nos dê condição de continuar olhando para frente, lançando mão do arado, para que quando o Senhor vier, o Senhor possa nos encontrar em condições de herdar o reino eterno. Por isso, Deus, vai fazendo esse milagre na vida de cada um.
Transforma, meu Pai. Cura, meu Pai. Liberta, meu Pai. Aqueles que ainda continuam, Pai, em cima do muro, faz a tua obra. Que haja definição no coração. Aqueles, ó Deus, que ainda continuam dividindo os seus desejos, ó Deus, com o mundo, mas querem estar em tua presença, que eles não continuem olhando para trás, para que a morte não os apanhe. Mas em nome de Jesus, meu Pai, faz esse milagre. Muito obrigado por tudo. E sabemos que esse dia será um dia abençoado com Deus. Porque Deus há de cuidar de nós. Deus há de cuidar da nossa família, dos nossos filhos. E Deus há de abençoar o nosso trabalho. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Um bom dia para você e que Deus te abençoe.